Paz e graça a você, filho de Deus. Eu sou o presbítero Pedrosa e você está no Plantão News do canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Ô glória! Desse lado aqui, ó, desse lado, todo esse povo que te ama. Desse lado aqui, todos os teus amigos. Deus é contigo. Vai em frente. Não vai, porque o sol ainda não se pôs. Propostas. Que o Senhor declare dos céus que essa nação é do Senhor Jesus. Guarde esses homens, guarde essas mulheres. Pai, que essas pessoas tenham de ensino, que algumas pessoas têm de chamar sistema de educação. Para mim, o sistema de educação é a família. A escola só tem aí a função de ensinar. E diga, mas acredito que saiba muito melhor do que eu as notícias tão fresquinhas que nos chegaram da China nesses últimos dias, do que diz respeito, certo? A falar de Deus nas redes sociais. Podemos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por uma votação sem quórum, o PLC 122, aquele que permitia a prisão de padres e pastores que não realizassem quaisquer tipos de casamento. A nossa aproximação à bancada evangélica se efetivou realmente a partir de 2010. Cheguei aqui em 91. Em 2010, nós vimos aprovar. Participaremos da ceia do Senhor daqui a alguns momentos. Então prepara a nossa alma e o nosso coração e cerca o nosso Brasil de paz, de esperança, de harmonia e de graça, e traga sobre nós uma poderosa Quem pro Brasil és tu, Brasil. Glórias a Deus. A paz do Senhor, pastor Pedrosa, tudo bem? Servo de Deus, esses dois eventos últimos que estão aí nas redes sociais entristece muito os verdadeiros servos e servas de Deus da Igreja do Senhor. Mas isso corrobora com aquilo que a gente vem observando. Não precisa ser um crente antigo, um cristão antigo, tendo o mínimo de experiência, o mínimo de conhecimento da palavra de Deus, entende que está tudo errado. Foram anos e anos, décadas e décadas, em que nós assembleanos batíamos no peito e dizíamos assim, principalmente os pastores, obreiros, e isso transferia-se para os crentes mais simples. Nós somos a melhor igreja, a maior igreja, os melhores pastores, é a igreja de doutrina, é a igreja que caminha para o céu, como se a Assembleia de Deus fosse a única que chegasse no céu. Até porque a gente sabe que tem obreiros, ainda tem hoje, que acha isso. Tem gente que diz assim, é melhor ser crente da Assembleia de Deus, é melhor estar na Assembleia de Deus, com todos os erros, do que estar na presbiteriana, na batista, nisso e naquilo outro. Outros dizem assim, meu irmão, é melhor estar no mundo do que ser da igreja tal, ou seja, presbiteriana, batista. Por que eu estou citando essas duas igrejas? Porque são duas igrejas sólidas no Brasil, igrejas tradicionais, tem muitas outras também, e foram duas denominações tão criticadas, tão massacradas, tão mal faladas pelos grandes líderes da Assembleia de Deus. O Senhor vê naquele momento em que estava para ser sabatinado o ministro André, que é pastor presbiteriano. Nós não vimos nenhuma reunião, nenhum ativismo, nenhuma militância da igreja presbiteriana, porque é uma igreja que não se envolve com política promiscuamente, como nós estamos vendo a Assembleia de Deus no Brasil. Nós vimos reuniões e reuniões envolvendo assembleanos e outros ramos neopentecostais.
O que eu quero dizer com isso é que tudo isso está acontecendo, esses dois eventos que eu citei no início e quero trazer aqui, está acontecendo por quê? Porque os pastores assembleanos, eles se desviaram, eles estão desviados. Quando eu falo eles, não estou generalizando, mas dizendo que a maioria absoluta, são raríssimos hoje os pastores da Assembleia de Deus no Brasil, que têm compromisso mesmo com o verdadeiro evangelho. O compromisso deles é com o poder, com o Deus Mamon, não é? E eles gostam de aparecer onde tem o poder, no foco do poder. Por isso que muitos vivem, não é, perambulando pelos corredores das câmaras de vereadores, das câmaras legislativas, das assembleias legislativas nos estados, no Congresso Nacional. Fazem questão de dizer, não é, que conversaram com o ministro tal, com o presidente fulano de tal, com o governador fulano de tal. Às vezes as autoridades nem conhecem ele, mas eles fazem questão de divulgar isso. E às vezes fazendo isso termina até complicando as autoridades, como nós já vimos exemplos aí. Por quê? Porque eles têm necessidade de estar envolto do poder e esqueceram o verdadeiro poder, que é o poder de Cristo, que um dia os chamou. Então esses homens estão assim, embriagados, por quê? Porque eles deixaram a sua chamada para se meter aonde não é para eles. É a mesma coisa, né, de um servente de pedreiro que está iniciando como servente e quer sentar piso. Vai errar tudo, vai deixar tudo fora do esquadro, porque ele é servente de pedreiro, ele não é pedreiro. Então esse evento ocorrido, né, como diz os defensores desse bispo, né, o bispo de uma grande igreja no Brasil, ali no púlpito, porque, irmão, eu aprendi que aonde a igreja do Senhor chega para se reunir, seja numa quadra de esporte, seja no centro de convenções, até perderam, né, aquela mania bonita, boa que nós tínhamos. Vamos orar aqui, irmão, porque a partir de agora, que é o templo de adoração a Deus, perderam isso. E aí alguém sai em defesa dizendo que ali não era o templo, ali era um centro de eventos, em que o bispo chama o seu pastor do estado de Alagoas, né, e faz praticamente ele se humilhar, ele se curvar perante uma autoridade política. E eu quero dizer que a autoridade política não estava ali errado, não. Quem estava errado era quem estava dirigindo o culto e fazendo aquelas piruetas ali, incomuns de um verdadeiro homem de Deus. A ponto de dizer, no período político, lá na nossa igreja, naquele estado, só se vai falar dos nomes de Jesus e do Senhor. E se vira para o pastor dele e diz, ele é o seu candidato. É brincadeira uma coisa dessa, irmão? Pastor da nossa igreja em Alagoas, vem cá. Nós estamos lá em todos os nossos municípios. O senhor não me pediu e nem precisa. Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época de eleição e do Senhor. Se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também, um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal. Estamos precisando de obreiro lá. E esse é o seu candidato. Esse é o seu candidato. Esse é o seu candidato. Cumprimento o homem, rapaz. Tira a foto aí. Tem que levar ele lá. Eu digo que os políticos estão nos lugares certos. O político, ele vai aonde tem gente, ele está atrás de voto, ele quer mostrar os projetos dele. Se der a oportunidade, ele vai falar em qualquer lugar. Os políticos ali não estavam errados, não estão errados. E se há um ambiente onde tem muita gente, aglomerado de pessoas, é a igreja. E político vai à igreja mesmo. Ele vai atrás de voto, mostrar os seus projetos, ele quer conquistar voto, ele quer ser reeleito, ele quer ser eleito. Agora cabe aos pastores, aqueles poucos que ainda são homens de Deus, não é? Se comportarem como homens de Deus. Esse evento no Congresso, que é feito um culto no Congresso, rodeado de pastores, o presidente da República participar da Santa Ceia, né? Jesus ministrou a Santa Ceia aos 12 apóstolos, todos eram membros, batizados, e nós aprendemos assim. Será que não tem um pastor com autoridade para orientar as autoridades, no caso ali orientar o presidente, dizer que a Santa Ceia do Senhor é para quem é membro da igreja, e traz um escândalo desse? Por isso que eu tenho dito que infelizmente muitos pastores terminam dificultando a vida de muitos políticos por conta disso, desse mau comportamento
né, querendo transmitir uma certa amizade, um certo cuidado, mas na verdade estão ali por conveniência, muitos deles. Isso a igreja não pode aceitar de maneira nenhuma. Isso é muito triste mesmo, a postura dos pastores assembleianos pelo Brasil afora. É por isso que eu digo, lugar de pastor não é em Congresso Nacional, não é em Assembleia, não é em Câmara de Vereadores, a não ser aqueles pastores que alguém melou eles de óleo, que nunca foram pastores, apenas usam o nome de pastor para serem políticos. E aqueles que um dia foram homens de Deus, eles estão desviados da chamada. Ah, mas precisa de homens de Deus lá dentro? Precisa. E homens de Deus só são pastores? As igrejas têm obreiros, têm membros, têm pessoas inteligentes, pessoas sábias que podem ser políticos e podem apresentar. A igreja tem que se envolver sim na política, a igreja como cidadãos, mas jamais a igreja como instituição, trazer a política para dentro, não é enganar o povo, no horário do culto, termina o culto e ali apresenta político, sem avisar a igreja, enganando a igreja. Pastores querem apresentar políticos, querem se envolver na política, se envolvam. Agora se envolvam como cidadãos, convidem para a sua casa, façam uma reunião política, não um culto, uma reunião política em um determinado local, um determinado espaço de evento, e lá façam oração, porque onde crente está se ora. Agora no ambiente do culto, no momento do culto, induzir as pessoas ao erro, servir a Santa Ceia às pessoas sem que as pessoas sejam membros da igreja. Estão induzindo as pessoas ao pecado, ao erro. Felizmente, pastor Pedrosa, é isso que está acontecendo. E muitos acham que não tem nada não. E assim o mundo, assim as coisas erradas vão entrando dentro da igreja como fossem coisas simples. E o resultado é que nós estamos vendo na igreja do Senhor aqui na terra, principalmente aqui no Brasil. Que Deus abençoe.